Me chamo Zélia, uma dona de casa de 26 anos. Até 2 anos atrás, trabalhava para uma empresa de telefonia móvel. Conheci Ronaldo, meu chefe, quando tinha 24 anos. Nos apaixonamos rapidamente e nos casamos. Ronaldo, 3 anos mais velho que eu, era muito confiável, especialmente quando me ensinava as coisas do trabalho. Sendo uma recém-chegada ao departamento, não tinha ideia de como me virar. Não consigo expressar o quanto agradecia suas precisas instruções. Nos tornamos amigos e costumávamos sair para jantar juntos. Quando ele me convidou para sair, estava emocionada, especialmente porque nunca havia tido um encontro antes. É um assunto vergonhoso que raramente compartilho, mas, sendo uma entusiasta de desenhos animados, sempre me senti mais atraída pelos personagens do que pelos homens do mundo real. No entanto, ao ver meus colegas de escola e universidade se casando um após o outro, a pressão começou a crescer. Quando me apaixonei por Ronaldo, jurei em segredo que ele seria meu primeiro e último amor. Então, quando começamos a sair e nos casamos um ano depois, estava absolutamente emocionada. Ronaldo era bonito e popular entre nossos colegas de trabalho. Estava orgulhosa de ser sua esposa e muitos nos parabenizaram dizendo parabéns. Iniciamos nossa nova vida de casados com entusiasmo. Um dia, Ronaldo soltou uma bomba. Sempre quis que minha esposa se dedicasse exclusivamente aos afazeres domésticos, ele anunciou. Não se preocupe, posso nos sustentar com meus ganhos, ele completou. Do nada assim? Você nunca mencionou isso antes, respondi. Ronaldo nunca trouxe a ideia de eu deixar meu trabalho antes de nos casarmos. Aceitei meu emprego atual por recomendação de meu pai e deixá-lo sem aviso prévio não seria apropriado. Tentei explicar, mas o olhar de Ronaldo me silenciou, advertindo-me. Apesar de ter que renunciar ao meu emprego sem uma despedida adequada, estava determinada a fazer nosso casamento funcionar. Ronaldo havia depositado em mim as responsabilidades domésticas e eu queria cumprir suas expectativas com máxima dedicação. Trabalhei incansavelmente nas tarefas domésticas, preparando as refeições e concentrando-me nos pratos favoritos de Ronaldo. Embora ele comece sem fazer comentários sobre o sabor, eu ansiava por uma palavra de agradecimento, especialmente depois de deixar meu trabalho e não ser reconhecida por ninguém. Tomei a iniciativa para satisfazer suas expectativas. Sem renda pessoal, viver normalmente significava depender completamente de Ronaldo. Embora frequentemente nosso relacionamento se assemelhasse mais ao de um patrão e sua criada do que ao de um marido e esposa, nossa vida conjugal continuou, em geral, sem sobressaltos. No entanto, um dia, fiquei doente e não conseguia me levantar da cama. Ronaldo entrou no quarto furioso e me repreendeu. O que você está fazendo? Levante-se e prepare algo para comer, ele disse enquanto chutava o cobertor debaixo do qual eu estava deitada. Desculpe, não estou me sentindo bem. Você pode preparar algo? Expliquei, esperando que ele mostrasse compreensão. Em vez disso, ele franzia a testa dizendo: Você não trabalha e só fica deitada porque se sente um pouco mal? Que patético. Ele se levantou e me deu outro chute. Incrédula, levantei-me da cama. Era inconcebível que ele exigisse tarefas domésticas de sua esposa doente. Jamais imaginei que seria assim antes de nos casarmos. Talvez tenha sido culpa minha por não perceber, mas era demais. Eu estava realizando tarefas enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Passaram-se vários dias e minha saúde não dava sinais de melhora. Foi então que percebi que não tinha menstruado. Em pânico, corri até a farmácia para comprar um teste de gravidez. Ao fazê-lo, o resultado foi positivo. Lágrimas de alegria brotaram espontaneamente e decidi compartilhar a notícia com Ronaldo quando ele voltasse do trabalho. Isso me encheu de ânimo instantaneamente. O dia em que Ronaldo voltou para casa depois da meia-noite era o momento que eu havia escolhido para compartilhar a notícia. No entanto, assim que ele entrou, o cheiro de álcool me causou náuseas.
Ele estava com o rosto vermelho e cambaleava ao andar. Era surpreendente a quantidade que havia bebido, especialmente sem me avisar com antecedência, apesar de eu ter preparado o jantar. Eu ansiava por compartilhar a notícia da minha gravidez com Ronaldo, mas mais do que isso, queria fazê-lo rapidamente. Minhas emoções estavam transbordando e compartilhei a notícia com meu marido embriagado. Ainda não fui ao médico. Então, não está confirmado. Ansiosa foi assim que comecei dizendo. No entanto, o rosto de Ronaldo se ensombrou ao responder com um tom sombrio. Um filho? Como assim? Perguntou ele. Isso não se parecia com nada que eu tivesse ouvido antes. Não quero um filho. Isso é o pior. Se você vai tê-lo, crie-o você mesma. Essas foram suas duras palavras que me chocaram. Ele se despiu bruscamente e foi para o banheiro. Era incrível. Eu não conseguia entender por que ele fazia comentários tão irresponsáveis sobre nosso bebê em vez de se alegrar conosco. A felicidade que eu havia sentido instantes antes foi substituída imediatamente por uma profunda tristeza. Por que ele dizia essas coisas? Nunca havia expressado que não queria ter filhos. Nem mesmo tínhamos usado métodos contraceptivos, então pensei que ambos queríamos ter filhos. Enquanto pendurava o casaco de Ronaldo e me preparava para levar sua camisa para a lavanderia, percebi outra coisa. Um pedaço de papel havia saído do bolso de sua camisa social. Imediatamente notei que era um recibo, devido à sua textura. A princípio, pensei que fosse apenas um recibo de reunião e estava prestes a jogá-lo fora. Mas então meus olhos captaram o nome do estabelecimento, um motel. Minha mão tremia enquanto segurava o recibo e pude deduzir pelo nome que era realmente de um motel. O impacto desse descobrimento pesou muito no meu coração. Por que Ronaldo não me quer? Não se supõe que o casamento seja entre duas pessoas que se amam, especialmente considerando que estávamos casados há pouco mais de 1 ano. Como isso é possível? Eu havia me perdido em romances imaginários durante anos, sem nunca conseguir estabelecer um relacionamento de verdade. Não podia aceitar imediatamente essa dura realidade. No entanto, a ideia de que Ronaldo me traía começou a fazer sentido e muitas peças se encaixaram. Ele havia me usado desde o início do nosso casamento. Estava realmente apaixonado pela pessoa com quem me traía e eu não passava de uma serviçal. Todas essas coisas se agitaram dentro de mim. Essa era a razão pela qual ele reagiu com tanta dureza quando soube da minha gravidez. Enquanto lutava com esses pensamentos, fui dominada por náuseas e convenci a mim mesma de que algo estava errado. Sim, agora não havia dúvida. Talvez a razão pela qual ele me demitiu da empresa fosse porque sua amante trabalhava lá. Parecia que tudo começava a fazer sentido, como se ele tivesse se casado comigo por estabilidade e não por amor. A linha entre a realidade e minha imaginação se tornou turva. Ainda assim, não podia negar as palavras cruéis que ele me lançou após descobrir minha gravidez. Naquele dia, decidi reunir provas da infidelidade de Ronaldo. A partir daquele momento, seu comportamento frio para comigo era inegável. Parecia que ele não conseguia me perdoar por engravidar. Apesar de saber que eu sofria de náuseas matinais, ele comia deliberadamente alimentos mal cheirosos perto de mim e criticava minhas tarefas domésticas, me obrigando a refazê-las. Meu corpo de grávida tinha que suportar muitas coisas e meu coração estava pesado. Apesar disso, continuei investigando sua aventura. Ronaldo nunca se separava de seu celular até o levava ao banheiro, o que me impedia de dar uma olhada. Quando entrei sorrateiramente no quarto de Ronaldo, estava limpo e arrumado, sem nada incriminatório à vista. Ele era meticuloso no trabalho e sua mesa estava sempre em perfeita ordem. Percebi que seria difícil pegá-lo desprevenido. Eu frequentemente revistava os bolsos de Ronaldo em busca de possíveis provas, mas até então minha investigação estava difícil. Pensei em contratar um detetive, mas não tinha dinheiro para isso. Estava absorta em meus pensamentos, refletindo sobre minha situação, quando recebi uma chamada inesperada.
Era meu pai, que raramente entrava em contato comigo. Perguntei-me qual seria o motivo da sua ligação. Olá, filha, sou eu. Como você está? Ele perguntou. Surpreendida com a ligação, considerando sua agenda apertada, eu disse: Pai, o que houve? Você não está ocupado com o trabalho? Como estão seus funcionários? Perguntei. Ele me explicou que os funcionários estavam bem, então ele não estava tão ocupado. Meu pai era o diretor-geral de uma empresa no Canadá. Sempre fora viciado em trabalho e não tinha muitas memórias da infância brincando com ele, mas respeitava sua dedicação ao trabalho. Sua chamada inesperada despertou minha curiosidade sobre o propósito. O que houve? Perguntei enquanto esperava sua resposta. Meu pai prosseguiu e me revelou algo chocante. É realmente verdade? Perguntei, incrédula. Apenas quero que acredite em mim, tranquilizou-me meu pai. No início, fiquei em choque e não pude responder. Mas à medida que as peças do quebra-cabeça se encaixavam, senti um alívio profundo. Obrigada, pai. Farei o melhor que puder, disse com gratidão antes de desligar o telefone. Minha investigação finalmente estava dando frutos e não podia evitar sentir-me eufórica. No entanto, esses novos conhecimentos também despertavam em mim uma mistura de raiva e frustração devido à contínua tensão entre Ronaldo e eu. Ronaldo continuava distante, apesar da minha gravidez. Cada vez que agia dessa maneira, sentia uma profunda aversão por ele. Passaram-se os meses e nossa relação continuou tensa. Finalmente, ocorreu um evento que destruiu completamente nossas vidas. Grávida de 9 meses, sempre vivia cautelosa na presença de Ronaldo, mantendo um estado de apreensão constante. Tentava evitar encontrá-lo e levar uma vida tranquila. Um dia, servi o jantar como de costume. Quando Ronaldo voltou para casa e nos sentamos à mesa de jantar, ele derrubou o garfo com força. — O que é isso? Está sem gosto, exclamou, jogando a comida que eu havia preparado no chão. Fiquei desconcertada com o seu acesso de raiva, mas tentei entender a situação. A raiva por ele ter jogado fora a comida que eu havia cozinhado começou a brotar em mim. Ronaldo vinha criticando minha comida ultimamente, dizendo que estava sem gosto. Embora fosse verdade que, desde que engravidei, eu tivesse usado menos temperos para fazer refeições mais saudáveis para todos. Isso era apenas uma medida temporária até o nascimento do bebê. Se a comida parecia sem gosto para ele, ele mesmo podia adicionar sal. Por que jogá-la fora no chão? Estava prestes a expressar minha queixa quando Ronaldo zombou de mim e disse, com desprezo: Não quero uma mulher com a barriga parecendo um monstro. Terá que criar o filho sozinha, declarou maliciosamente, enquanto olhava para minha barriga inchada com os olhos cheios de malícia e um sorriso vulgar nos lábios. Sempre previ que esse dia chegaria. Embora esperasse uma reação diferente, corri para o meu quarto, peguei um documento e voltei para apresentá-lo a Ronaldo. Aqui estão os papéis do divórcio, eu disse, colocando-os na frente dele. A cara de Ronaldo se contorceu de surpresa e ele balbuciou. O que diabos é isso de repente? Bem, foi ideia sua. Agora assine rapidamente. Vou apresentá-los amanhã, respondi. Na verdade, estava pensando no divórcio desde que comecei a suspeitar da infidelidade de Ronaldo, mas com um filho a caminho. Não estava certa se conseguiria me manter se desse esse passo. Mas agora tinha outro plano em mente. Minha determinação pareceu enfurecer Ronaldo, que ficou vermelho de raiva. Olhe bem, farei com que se arrependa de cada momento em que me olhou por cima do ombro e me controlou. Acha que poderá sobreviver sem mim? Tem um bebê para cuidar e se arrependerá, ele ameaçou, firmemente determinado. Eu respondi: Estarei bem, não se preocupe comigo, assegurei, mostrando firmeza em minha determinação. Então, me despedi e saí de casa. Sabia que ele ficaria surpreso quando voltasse do trabalho e descobrisse. Depois disso, mudei-me para a casa dos meus pais, principalmente devido ao retorno do meu pai vindo do Canadá e sua sugestão de que eu ficasse com eles.
Foi a decisão correta naquele momento, pois estava cansada da minha vida com o Ronaldo e profundamente grata ao meu pai. Ignorei 3 chamadas de Ronaldo no dia em que saí de casa, mas depois ele parou de ligar. Era evidente que significava muito pouco para ele. Provavelmente estava feliz com sua amante e suspeitava que até pudesse se casar novamente em breve. Decidi deixar o Ronaldo e se passaram 6 meses. Tive um bebê que nasceu são e salvo, e agora vivia feliz com meus pais e o bebê, desfrutando dessa vida tranquila com minha família. Ronaldo voltou a me ligar, mas inicialmente ignorei suas chamadas. No entanto, depois de várias insistências, não tive escolha senão atender. Oi, o que você quer agora? Eu disse. O que está acontecendo? Por que você estava naquele programa? E desde quando seu pai é rico com ativos avaliados em milhões, sua voz ressoou, surpresa e irritada. Aconteceu que Ronaldo tinha assistido a um programa de televisão que foi ao ar depois que voltei para a casa da minha família. Ele havia recebido uma encomenda de uma emissora de televisão após meu retorno à casa da minha família, graças ao cargo do meu pai como diretor-geral de uma renomada empresa de tecnologia global. O programa mostrava o estilo de vida da família do CEO. Os produtores vieram até nossa casa e filmaram o estilo de vida da família do meu pai. Durante a entrevista no programa de televisão, falaram sobre a riqueza da nossa família, mencionando uma estimativa aproximada de 10 milhões. Nunca imaginei que Ronaldo assistiria a esse programa, mas o poder da televisão é realmente algo a se destacar. Por sinal, não te disse que tem um patrimônio de 33 milhões devido a uma herança adiantada? Por isso, pude me divorciar de você. Sim, meu pai me informou sobre a herança, o que me deu confiança para viver confortavelmente mesmo depois de me divorciar de você, eu disse calmamente. Ao ouvir isso, a reação de Ronaldo foi imediata e ele ficou furioso. Isso é uma sacanagem. Por que não me contou antes? Metade é minha. Me dê o dinheiro agora, ele respondeu com raiva. É exatamente o que eu esperava. Você só pensava em extorquir os presentes dos pais. Eles não estão incluídos na partilha de bens, e você esquece de suas próprias trapalhadas, continuei. Ronaldo ficou perplexo e perguntou: do que você está falando? Ronaldo, você mesmo me ligou. Deveria saber disso. Não pode me culpar pelo que fez. Me traiu, não é? Com sua nova esposa, que é uma iniciante na sua empresa. Você começou a sair com ela antes mesmo de nos casarmos, eu disse calmamente. Ronaldo estava evidentemente chocado com a informação que obtive do meu pai. Finalmente, eu estava no controle da situação. Achou que eu não descobriria? Meu pai me disse que tem muitos conhecidos na sua empresa e um deles me informou sobre sua aventura. Nunca o perdoei, mas vou exigir pensão alimentícia, eu disse a Ronaldo, que continuava negando. Para de brincadeira. Por que tenho que pagar a pensão? Tudo é culpa sua. Não engravidou sozinha e negligenciou as tarefas domésticas. Tudo é culpa sua. Ouvir ele me culpar sem pedir desculpas por seus próprios erros era incrível. Não podia acreditar que me casei com alguém tão desprovido de bom senso. Realmente senti que era a decisão certa deixá-lo. Estou arruinado. Minha esposa gastou todo o dinheiro que ganhei e agora estou afogado em dívidas, disse ele. Ao ouvir o apelo lastimoso do Ronaldo, passei da raiva para a pura incredulidade. Do que está falando? Você percebe o quão ridículo soa? Não quero mais lidar com você. Farei com que meu advogado cuide da pensão. Não me ligue mais e não verá mais seu filho. Adeus, eu disse. Rapidamente, desliguei o telefone e bloqueei o número de Ronaldo. Respirei fundo. Não receberei mais chamadas do Ronaldo. Não quero que ele perturbe mais minha vida pacífica. Justo então, ouvi meu bebê chorar do outro cômodo e me apressei para acalmá-lo. Aconteceu que ele começou a pagar a pensão alimentícia todos os meses, de acordo com o relato de uma antiga colega.
Ronaldo afirmava que a mulher com quem se casara era bastante gastadora e que ele teve que pagar suas despesas correntes com dívidas. Aparentemente, devido a essas circunstâncias, Ronaldo tentou conseguir uma parte da minha herança me ligando. No entanto, Ronaldo, que não recebia nem um centavo de mim, agora tinha despesas superiores a seus rendimentos. Ele estava enfrentando dificuldades. Seja porque sentia que as coisas estavam saindo de controle ou porque não suportava mais o desprezo dos colegas. Estupidamente começou a procurar emprego sozinho depois de deixar sua atual empresa, o que o obrigou a viver na pobreza. Ao ouvir isso de um colega, não me comoveu nem um pouco. Achava que ele merecia todas as dificuldades, as palavras duras e o tratamento frio que me deu nunca se apagarão da minha memória. Sinceramente espero que ele receba o que merece. Por outro lado, estou desfrutando da maternidade com meus pais. Acredito que levarei uma vida confortável sem preocupações financeiras. Mas, desde que meu pai mencionou passar a empresa para mim, estou preparada para trabalhar. Afinal, sou a trabalhadora filha do meu pai. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que ficou brava porque seu marido deu todo o salário para uma desconhecida, mas foi surpreendida por saber de algo revelador, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!